4 temporadas. Lembrando, né, que como o vínculo dele terminou com o Flamengo no dia 31, o Cruzeiro não paga, né, nenhum valor ao Flamengo, mas tem, como o Vamp sempre fala, né, a questão de luvas, né, que acaba sendo um valor também muito grande. É a 5ª contratação do clube cruzeirense para a nova temporada de 2025. Vamp, Gabriel Barbosa, anunciado pelo Cruzeiro, 28 anos, 4 anos de contrato. Como é que você vê agora essa chegada de Gabriel lá na equipe do Cruzeiro? Lembrando que o Cruzeiro também já anunciou, né, outros nomes, como o Bolazier, que estava no Criciúma, o Dudu no Palmeiras, o meia Rodriguinho, que defendeu o América Mineiro, e também o Christian, que estava no Atlético Paranaense e pode também confirmar nos próximos dias o Fagner, por empréstimo, que está no Corinthians. Boa tarde, Vamp. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Mauro, Bruno. Boa tarde a todos. Um ótimo ano novo para todo mundo aí, para nós. Né? E a movimentação aí, né, no mercado, né, na janela aí de transferência. Pode também, foi oferecido o Davi Luiz, né? Porque o zagueiro lá, o Zé Ivaldo, parece que está indo para o Sport. Quer dizer, né, o Cruzeiro aí que virou SAF, o seu dono é uma SAF diferente, né? Um cara que torce pro clube, gosta, né? Diferente das outras SAF que tem proprietário, mas que não são fã do clube. E o dono do Cruzeiro, ele é fã, torcedor, né? Que é um Cruzeiro forte, chegada do Dudu, do Gabigol, jogadores que nos melhores momentos da carreira fizeram muito a diferença, tanto o Gabigol no Flamengo como o Dudu no Palmeiras. Foi as 2 equipes aí na América do Sul que mais venceram nos últimos tempos, né? Permanece aí também, a gente não sabe se o Matheus Pereira sai, se fica, né? A proposta também do Palmeiras. E aí o Gabriel vai ter outra oportunidade na vida. Eu acredito que muito difícil dentro da carreira repetir aquilo que fez no Flamengo, né? Mas se jogar metade do que jogou no Flamengo, já pelo menos uns 7 títulos. Ele saiu do Flamengo com quase 14 títulos, né? O próprio Dudu também se recuperando de lesão de cruzada, tentando retomar a carreira. E aí eu acho que o time mais assim, que a gente vai ficar de olho no brasileiro, na temporada, é o Cruzeiro, por causa dos reforços, né? São 2 grandes caras que tem história bonita no Flamengo e no Palmeiras, chegando outros reforços aí que você acabou de citar o nome aí, né? Então a temporada é essa. Vamos ver como vai ser esse Gabigol vestindo a camisa nova de um novo clube. O Dudu já vestiu a camisa do Cruzeiro, já passou por lá, já conhece. E a expectativa toda em cima do Gabigol. Será que o Sampaoli, será que o Tite, será que os outros treinadores estavam errados ou ele estava certo? Então se espera isso. Eu vi a entrevista dele, né, falando que se dá bem com o Diniz, com todo mundo, a chegada do Dudu, tudo. Acho que até a chegada do Dudu e vice-versa tira um peso mais um do outro, porque são 2 atletas que no grande momento da carreira, representado muito, tanto para Palmeiras como para o Flamengo. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais números do Gabriel Barbosa, a entrevista dele que o Vamp citou agora há pouco. E, claro, né, é o que o Vamp falou, é uma chance do Gabriel tentar dar uma resposta. Do Vélez, né, de 21 anos também. O Cruzeiro busca 1 ou 2 zagueiros. O Davi Luiz foi oferecido. Davi também. Luiz, esse do Vélez que você citou, anos. E também falaram até em Sérgio Ramos, né? Mas Sérgio Ramos pediu um salário baixinho, 5 milhões. Então. Exatamente. É baixinho, né? Exatamente. As férias você gastou seus 5 milhões? Oh, quem dera, né? Quem dera. Agora, além disso, né, Vamp, o Cruzeiro busca, e tá perto ali, né, de fechar o lateral Fagner do Corinthians, o meia Eduardo do Botafogo e o atacante Marquinhos, ex-Fluminense. Tá dando um total de quase 10 jogadores. 10 a 11 jogadores. Exatamente. Um time. É uma, digamos assim, um pacotão, né? Como diria Vanderlei Nogueira, um pacotão de reforços lá do Pedro Lourenço. Mauro César Pereira, Gabriel Barbosa anunciado pela equipe do Cruzeiro, 4 anos de contrato, né? E 28 anos, e vindo de pelo menos ali 2 anos ruins, né, Mauro? Boa tarde. Boa tarde, um feliz ano novo a todos. Ele anunciou, né? Até de uma forma muito inconveniente, eu diria, que deixaria o Flamengo logo que o clube conquistou a Copa do Brasil, instantes depois, né? Ele fez um ótimo jogo primeiro, fez 2 gols, no segundo foi péssimo no primeiro tempo, saiu no intervalo, houve aquela situação lá no vestiário e tal.
de um certo desentendimento. E na época até já tinha gente cravando o Cruzeiro, mas na realidade o negócio só foi fechado bem depois, né? Eu entendi aí nesse período que ele observou o mercado, viu o que poderia surgir de mais interessante, houve especulações de outros clubes, mas acho que nenhum clube, me parece, né, que nenhum outro clube daqui ou de fora foi, digamos assim, ousado, para dizer o mínimo, a ponto de oferecer um contrato de 4 anos com salário altíssimo para um jogador em uma fase há 2 anos, né? Teve ali um momento ou outro muito raro, na própria final da Copa do Brasil, no primeiro jogo muito bom, fez 2 gols, finalmente, depois de muito tempo sem participar de forma decisiva de uma partida minimamente relevante, e no segundo fez um primeiro tempo fraquíssimo, né? E ele sai, o time melhora e ganha. Enfim, então acho que segue o caminho dele, o empresário dele está de parabéns, porque conseguiu um ótimo contrato por 4 anos, né? E o Cruzeiro, assim, faz contratações muito midiáticas e acho que sem muito critério. Dudu em baixa, vindo de lesão, né? Não conseguiu fazer bons jogos pelo Palmeiras, também não é um jogador barato. Agora o Gabriel, são jogadores que é difícil você deixar na reserva. Então você tem ali um Caio Jorge, tem outros jogadores ali mais jovens que já vinham jogando. Então vamos ver como vai ser. Assim, midiático vai ser, isso é óbvio, já vai ter apresentação no Mineirão, com venda de ingressos, os torcedores estão lá empolgados. Mas, como é muito comum aqui no Brasil, né? Muitas vezes contratações são feitas com esse viés de algo bombástico, que vai repercutir, com menos preocupação com como vai funcionar dentro de campo. Ele agora está tranquilo, não precisa se preocupar muito, que tem um contrato garantido por 4 anos. Jogando bem ou jogando mal, ele vai receber. Vão ter que pagar. Assinou o contrato, vai ter que pagar. Então, eu falei parabéns para o empresário dele, que conseguiu um contrato muito bom. Pelo que eu soube, até as cifras que ele vai receber não são muito superiores ao que ele ganhava no Flamengo, mas seria livre de impostos, ou seja, torna os valores ainda mais significativos, evidentemente, com metas que, se ele atingir, vão gerar premiações. Então, vai ficar ainda melhor na vida financeira e em campo, aí depende se ele vai conseguir ou não desempenhar um bom papel. Certamente fará alguns bons jogos, agora tem o Campeonato Mineiro, o Atlético é pentacampeão, né? Então o Cruzeiro tem a missão de impedir aí que o Atlético ganhe pela 6ª vez seguida o Campeonato Estadual. Vai ser importante para os dois, né? Os dois estão fora da Libertadores, vão jogar só Sul-Americana. Então nesse começo de ano, é claro que o Campeonato Mineiro vai ter... até amistoso lá nos Estados Unidos, né, mano? Vão para lá, como vai o São Paulo, vai o Flamengo também. Então o estadual vai ter importância para os 2 times mais importantes de Minas Gerais, nesse começo de 2025. E o Cruzeiro tem essa missão, impedir o título do Atlético. O Atlético, no momento em que ele vende um de seus principais jogadores, o Paulinho, para o Palmeiras, e o Cruzeiro fazendo esses investimentos, né? Evidentemente, uma total dependência aí do seu dono, da condição financeira espetacular que tem aquele que adquiriu a SAF do Cruzeiro. Então, mas eu acho, sinceramente, que são contratações mais midiáticas do que cerebrais, digamos assim. Dudu, Gabriel, os jogadores que já tem agora. Tem a notícia aqui do Samuel Venâncio e do Vene Casagrande, os dois estão publicando. Conversei com uma pessoa que, inclusive, até confirmou. De fato, o Cruzeiro está indo atrás agora do Fabrício Bruno do Flamengo, tentando contratar. Começou lá, inclusive, né? O Fabrício começou no Cruzeiro. E quer os dois, que é o Valentim Gomes. Esse vai custar 9 a 10 milhões de dólares. O que está pegando mais ali, parece que pelo que eu soube ontem, é forma de pagamento, é o Vélez. Um jogador muito bom, zagueiro de 21 anos, joga pelo lado esquerdo, o Fabrício joga pelo lado direito, seria uma zaga nova. Aí já são contratações que eu vejo assim, não, eu quero um zagueiro rápido e tal. Fabrício, ok. Eu quero um zagueiro jovem, promissor, que pode dar ainda uma revenda. O Valentim Gomes, um investimento, é caro, mas 9, 10 milhões de dólares, mas é um cara que pode dar retorno técnico e pode ser bem vendido depois, que é um jogador promissor do futebol argentino, ok também. Agora, esses investimentos em Dudu e Gabriel ao mesmo tempo, na minha visão, são midiáticos, muito mais do que técnicos, porque os dois há muito tempo não jogam bem. É claro que quem quiser olhar o copo meio cheio vai esquecer toda a temporada, as duas, né, do Gabriel, e vai pensar nos gols que ele fez no Atlético. Para o torcedor do Cruzeiro, isso pode ser importante. Ele fez 2 gols. Sim, se você olhar a temporada inteira, enfim, o retrato não é tão bom assim. Vai se eles vão. Eu não concordo muito com aquela tese. Depende dele. Não depende dele. Não depende do Dudu, não depende do Gabriel. Eles vão tentar. Se vão conseguir jogar no nível que já jogaram, no próximo disso, aí o tempo que vai dizer. Tentar, eles têm que tentar. Agora, não depende só deles. Não é assim, agora eu quero jogar, eu vou jogar bem. Não, você tenta jogar bem, especialmente quando você está em má fase. No caso do Dudu, já houve um declínio técnico e uma grave lesão. E depois dessa lesão, ele não conseguiu se firmar no Palmeiras.
Imagino que o Fernando Diniz esteja chancelando essas contratações e tenha em mente como que vai aproveitar esses jogadores reunidos aí no time do Cruzeiro em breve. Então, repito, vai ser muito midiático, mas acho que são contratações muito mais voltadas para isso do que por um aspecto técnico. Você pensar, não, eu quero esse jogador por isso, por aquilo, eu vejo dessa forma. Até pelos jogadores que o Cruzeiro já tem lá, né? Vai ter Matheus Pereira, Caio Jorge, Lautaro, Gabriel, Bolassi, também foi contratado, Dudu, né? Vários homens de frente aí, do meio para frente. É isso, e nós temos também, né, os números ali do Gabriel Barbosa, do Gabigol nos últimos anos, uma comparação para mostrar, e aí o Bruno também vai entrar aqui no assunto, na discussão, na tela, para você que nos acompanha pelo YouTube. Temos aí o Gabriel Barbosa, né, entre 2019 e 2022. Nesse período foram 212 jogos, de 295 possíveis, com 17.037 minutos em campo, 133 gols, um gol a cada 128 minutos, com mais 38 assistências, o que soma ali 171 participações para gol, uma a cada 100 minutos. Mais 56 cartões amarelos, 7 vermelhos, e ele foi artilheiro da equipe na temporada em todos esses anos. 19, 20, 21 e 22, artilheiro do Flamengo em todos esses anos. Aí, no outro lado ali, você acompanha o Gabigol, né, o Gabriel Barbosa, entre 23 e 24, né, os últimos 2 anos. 96 jogos de 151 possíveis, e lembrando, né, muitos como reserva, entrando no segundo tempo, aquela coisa toda, né. Então, 96 jogos, 5.491 minutos em campo, 28 gols, um gol a cada 196 minutos, com mais 5 assistências, 33 participações para gol, uma a cada 166 minutos, 18 cartões vermelhos, aliás, 18 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos. Nesta temporada de 2024, né, que passou a temporada passada, 38 jogos pelo Flamengo. Bruno Prado, esse Gabriel Barbosa, anunciado pelo Cruzeiro e que agora gera essa expectativa, pelo menos, né, no torcedor do Cruzeiro, tentando trazer esses jogadores, digamos assim, no mínimo experientes, né, e com uma carreira, para tentar, quem sabe, se retomar nessa trajetória. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos. O Gabigol e o Dudu, né, que são os 2 principais reforços, né, pelo menos de nome do time do Cruzeiro, são jogadores que são ídolos nos clubes em que estavam, mas eles estão saindo do Flamengo e do Palmeiras, né, respectivamente, indo para outro clube aqui no Brasil, porque não estavam bem, né? Então é uma aposta do Cruzeiro de que esses jogadores, que são talentosos, claro, têm uma carreira muito respeitável, eles vão conseguir jogar bem no Cruzeiro. O Gabigol, ele não tem a questão da lesão que o Dudu tem. O Dudu sofreu uma lesão grave no joelho em 2023, ficou muito tempo fora e depois que voltou da lesão ele jogou muito pouco pelo Palmeiras. Ele não teve mais uma sequência como titular do Palmeiras. E o Dudu é um pouquinho mais velho que o Gabigol. O Gabigol não teve problema físico. O Gabigol não teve nenhuma contusão grave. Não foi esse o problema dele, né? Aí tentar entender, né? E não sei nem se o próprio Gabigol entende o que aconteceu nesses últimos 2 anos de Flamengo. Mas são 2 jogadores que hoje são interrogações. São grandes nomes, né? Merecidamente eles têm um status ali nos seus antigos clubes muito grandes, participaram de conquistas importantes, mas nos últimos anos jogaram pouco, jogaram mal. Então são 2 interrogações. O Cruzeiro, ele, desde que que mudou o dono, né? O Ronaldo vendeu o clube para o Pedro Lourenço, ele contratou muito. E nesse momento, agora que não tem futebol, não tem os campeonatos rolando, né? Comecinho de ano, as contratações elas ganham um peso, e aliás, o ano inteiro, né? Apesar de, mesmo quando tem bola rolando, assim, as contratações elas sempre ganham um peso muito grande. O Cruzeiro, no meio do ano, contratou 7 jogadores no meio do ano passado, de 2024. O time estava bem no Campeonato Brasileiro. O time vinha bem, brigando na parte de cima. Ele ficou quase o campeonato inteiro brigando na parte de cima. Aí vieram 7 jogadores no meio do ano já com o novo dono. Desses 7, 2 deles não jogaram praticamente. O Jonathan, o zagueiro que veio do Ceará, e o Peralta, um paraguaio. Então 5 caras desses 7 jogaram com mais frequência. O Cássio, o Wallace, o Matheus Henrique, o Lautaro Dias e o Caio Jorge.
E aí ficou uma sensação assim, nossa, agora olha como o Cruzeiro está contratando, agora o Cruzeiro vai crescer. Mas se você olhar bem, desses 5, vou falar só dos que jogaram, nenhum deles é ruim. Mas o único acima, que tem uma carreira acima assim do normal, é o Cássio, que já é um veterano e que estava no banco do Corinthians. O Caio Jorge, o Wallace, o Matheus Henrique, o Lautaro Dias são bons jogadores, mas eles não são muito melhores do que os que já estavam lá. Assim, e por ser uma novidade, por vir um pacote ali, um novo dono, assim, criou-se uma coisa, não, o Cruzeiro está montando uma seleção. Não, cara, assim, ele reforçou o elenco, melhorou. Mas o Wallace e Matheus Henrique, 2 volantes, eles não são muito melhores que o Lucas Romero e o Lucas Silva, que já estavam lá. Assim, o Romero é titular absoluto. Sim, o Romero ficou titular até o fim do ano. O Lucas Silva chegou a perder a posição, depois voltou. Na final da Sul-Americana, o Diniz tira o Wallace no primeiro tempo e coloca o Lucas Silva. Então, às vezes, as contratações, não só no Cruzeiro, mas em vários clubes, todos os clubes, elas ganham uma dimensão que só pelo cara ser uma novidade, dá a impressão de que, nossa, olha só, contratou 5, 6, 7... Mas aí você vai olhar e fala, não, cara, esse aí é do mesmo nível que o cara que já estava lá. O Caio Jorge até que fez gol, foi bem. O Caio Jorge é muito melhor que o Dineno, que o argentino já jogava lá, é muito melhor que o Verón, assim, muda o patamar, assim, não, chegou o Caio Jorge, né? Mas antes era o Verón, o Dineno, o Arthur Gomes, que era uma outra característica, aí vieram o Caio Jorge e Lautaro Dias. É muito diferente, assim, é uma coisa, não, agora muda o patamar. Não é, só que cria-se uma ilusão, uma expectativa de que, como chegou um cara de fora, vai mudar, e não muda, assim. O Gabigol e o Dudu são grandes nomes, mas eles são dúvidas. E me parece que há nessa nova gestão uma necessidade de mostrar, olha, o Cruzeiro volta a ser um protagonista. Então, para mostrar isso, eu tenho que ter grandes nomes, né? Para mostrar que o Cruzeiro voltou. Depois de anos do time quebrado, arrebentado, eu consigo hoje trazer o Cássio, hoje eu consigo trazer o Gabigol, consigo trazer o Dudu. Beleza, assim, eles podem até funcionar, ou um funciona, o outro não, pode acontecer, mas realmente às vezes passa a impressão de que há uma coisa mais de querer impactar, assim, de trazer um impacto midiático do que assim pensar na necessidade do time. E vamos ver como é que vai ser a relação do Diniz com a diretoria, né? No penúltimo jogo do ano, o Diniz, quando todo mundo falava que ele seria demitido, ele chegou e fez declarações fortes de que, falaram comigo que eu ia ficar, agora vem. Aí ele falou, a Rádio Itatiaia sabe mais do que eu do Cruzeiro, assim, ele estava bravo. Mas aí decidiram manter o Diniz, depois da última rodada. Aí eu tenho a dúvida, mas mantiveram o Diniz porque confiam, porque tem uma convicção, não, o Diniz é o treinador e pronto. Ou se chegar na final do Mineiro e perder para o Atlético, ele cai. E aí você já vai atrás de outro no meio do ano. Então, tem algumas dúvidas aí em relação ao Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro, já com o Ronaldo, melhorou. O Cruzeiro estava destruído, né? Com o Ronaldo veio para a primeira divisão. Primeiro ano brigou para não cair, ficou, que era o objetivo. O segundo ano já estava bem, até antes mesmo do Ronaldo vender o clube para o Pedro Lourenço. Mas agora a expectativa da torcida do Cruzeiro é que o Cruzeiro, a partir do ano que vem, vai lutar por título grande. E isso eu tenho dúvida. Acho que talvez ainda faltem alguns passos aí para o Cruzeiro realmente chegar num brasileiro, brigar ponto a ponto lá em cima com o Flamengo, com o Palmeiras. Esse ano seria o Botafogo, não sei também como vai ser o Botafogo 2025, mas eu acho que talvez a expectativa esteja sendo jogada lá no alto e isso em algum momento pode atrapalhar. Essa é a pergunta que eu faria pro Mauro e pro Vamp também, em relação à expectativa, né, que gera no Cruzeiro essas contratações, Mauro, porque são quase ali, né, na conta ali, perto de 10 jogadores, né, que, contando com os que estão ali cotados, né, para anunciar nos próximos dias. Dá para imaginar um Cruzeiro mais forte tecnicamente, somando todos esses reforços? É um time que também vai se envelhecer um pouco mais, né? Com principalmente Dudu e o Bolassi, né? Que o Dudu tem 32 e o Bolassi 35 e o Fagner também já quase 36, que pode chegar. É um time também mais envelhecido. O que você espera nessa questão técnica? Dá para imaginar um time mais competitivo e até, como o Bruno citou, né? Alguns torcedores já imaginam um Cruzeiro brigando por título. Eu acho um exagero. Sinceramente, eu não acho que assim, o Dudu, versão 25, o Gabriel, versão 25, garantam um time mais competitivo. O Bolassi é para compor elenco, me parece um jogador experiente, Premier League, mas vem de um time rebaixado, que foi o Criciúma. Teve ali alguns bons jogos e tal, mas vai compor elenco. Até nem entendi essa contratação, achei até meio desnecessária. O Cruzeiro tem outros jogadores que podem fazer esse papel, mas enfim.
O Fagner já numa descendente, aliás, o Corinthians consegue renovar o contrato do Fagner por 2 temporadas e vai pagar metade do salário. É um negócio sensacional. O dono do Cruzeiro é rico, aí quem vai pagar metade do salário é do Corinthians. Riquíssimo o Corinthians, cheio de dívida. Assim, já começa o ano o Corinthians com esse tipo de notícia. E aí vai ter que entrar o Diniz, né? O Cruzeiro terminou muito